Fala, meus quinados, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos felizes por estarmos de volta, certo? Por favor. É isso aí, galera. Depois desse hiato, depois desse período aí longe, com muitas coisas pessoais para resolver, muita demanda, voltamos. E como a gente deixou já os easter eggs por aí, estamos de casa nova, tá? A nossa dungeon, conseguimos, rapaziada, tivemos esse salto, então foi um dos motivos do nosso sumiço também, tá bom? É isso aí. Galera, hoje a gente veio falar de um tema que a gente acha interessante na questão do quê? O que o RPG de mesa, o roleplay game, influenciou e influencia no RPG digital. No caso, nas mídias, videogame, até mesmo em cinema a gente pode falar um pouco, mas vai ser mais em relação aos jogos, tá bom? Né? É isso aí. Mas antes da gente começar, Paulo, eu quero falar uma coisa muito importante. Sim, perdão. Nós agora estamos com um patrocinador novo, que é a Multiverso Games e Eletrônicos. Galera, a loja Multiverso, ela trabalha, como o nome já sugere, com games, trabalha com acessórios eletrônicos. Então se você precisa trocar a película do seu celular, trocar a capinha do seu celular, quer comprar um fone novo, um carregador, Controle, tá precisando mexer no setup também, controlinho novo também tem aí, rapaziada. mouse, teclado e coisas personalizadas, viu? Nós temos produtos, por exemplo, o fone do Mario. Nós temos, Exatamente. e por falar em personalizado, nós temos também essas canecas aqui, que a Multiverso Que deixou tá nós forte, patrocinando a gente, tá fortalecendo, certo? certo? É isso aí, ó. Ó. Skol! Essa Certo? caneca aqui do Kratos Insana, muito louca. Se você quer uma caneca como essa, segue a Multiverso, a gente vai deixar o arroba deles. Segue lá, Multiverso Games Eletrônicos. E vem pra loja, fica no centro de Francisco Morato, próximo a Sobem, próximo a Pai, ao Ferigato, o que mais? É isso. E o nome da rua, né? Otávio Mendes, Otávio né? Mendes, 179. Vem pra cá pra você conhecer todos esses produtos maravilhosos que tem aqui. Bonecos, action figures. Nós Tem temos de tudo. também tudo que vocês imaginar tem lá. Gosta de rock? Gosta de rock? Gosto de rock. Tem camiseta. O que eu faço? Tem camiseta Tem lá? camiseta, tem camiseta, Ah, tem eu tudo. quero camiseta. Você tá precisando de camiseta, Muito bom. tá precisando também o seu setup pessoal, no caso você, porque você também é um setup. Então vem dar uma mexidinha em você, tá bom? Vem. Vem com a gente. Agora voltando ao assunto. Talvez até dê um corte nessa parte só pra ir É. direto pro assunto. Aham. Puxa a vinheta, né? Puxa a vinheta. Então, galera, como a gente comentou, a gente parou pra analisar que, assim, o RPG, ele, além de ter dado essa forma pra gente observar melhor as coisas, é notado também na forma como ele influencia muitos games, né? Que, por exemplo, um mais recente, não tão recente, né? Mas um God of War da vida, né? Vamos aproveitar a deixa da caneca. Ele era uma mecânica que a gente fala de hack and slash, né? Onde você faz combos em cima de combo, o famoso esmaga botão, né? Só que no 2018, agora envolvendo Ragnarok, até mesmo o lançamento não, vai ter o da Laufey, né? Laufey, Isso. God of War Laufey. É que eu sou do lado verde da força, tá, time? Perdão, tá? A gente notou que o RPG, ele mexeu até mesmo na mecânica do jogo, né? Sim, sim. Aliás, o próprio God of War, na época, lá em 2003, 2004, não lembro exatamente o ano que lançou, ele já trouxe uma mecânica nova pro estilo de jogo hack and slash. Sim. E muitos outros jogos adaptaram e usaram desse estilo de jogo, né? Tem vários jogos de luta parecidos com esse estilo do God of War. E ele também tinha uma mecânica chamada Quick Time Event. São aqueles momentos que você tem que apertar o botão muito rápido, bolinha, pra levantar a estátua, enfim. Então ele trouxe essa mecânica também como novidade, como uma inovação, né? E outros jogos vieram nesse estilo, como o Devil May Cry, o Bayonetta, um jogo também nesse estilo. Dantes Inferno também. Dantes Inferno. Então são jogos que são hack and slash na sua essência e herdaram esse estilo do God of War, né? Então, querendo ou não, essa questão foi meio pioneira, né? A gente pode dizer que o God of War moldou muito e vem moldando. Só que a temática da RPG, essa onde você tem um cenário para explorar, porque o God of War, ele não é um jogo mundo aberto, ele é um jogo semi-aberto, né? Vários jogos estão optando por essa mecânica.
é interessante porque não fica aquela coisa saturada. Porque Sim. o RPG, ele é legal porque assim, você tem a sua liberdade. É isso que é um dos principais agravantes. Agravantes não, que agravante é coisa ruim, né? É. Essa... Uma das características mais Isso. interessantes. Não só a escolha de decisões do personagem, conversar com um NPC ou seguir por determinado caminho, mas a liberdade de você criar o seu personagem da maneira que você quer, a roupa que você quer, a cor do cabelo. E hoje em dia os RPGs mais modernos, os Souls-like da vida, Sim. né? Eles têm muito disso. Você pode escolher a cor do olho, a cor da pele, o tipo de cabelo, todos esses detalhes, né? E tanto que, aproveitando nessa deixa do Dark Souls, né, que é os Souls-likes da vida, as próprias classes do jogo são baseadas em classes que você pode jogar no RPG. Baseado em D&D, por exemplo. Lá tem guerreiro, lá tem ladrão, tem clérigo, coisas que você consegue fazer no RPG também. Então a gente começou a perceber que o RPG ele foi muito importante, ele é importante, né? Porque muitas pessoas acabam jogando sem se tocar que estão jogando RPG. Exatamente. Que nem a comunidade do Souls-like, né? Que, como pode dizer, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, ele é um RPG, mas acho que nem tanto, né? Mas a questão é, a pessoa nunca jogou um RPG de mesa, mas tá jogando um RPG digital, entendeu? E ela pode ter essa mesma experiência do digital se ela fosse jogar RPG de mesa. Sim, sim. O próprio The Witcher é um jogo que é um RPG completo, né? Mas, voltando um pouco, Paulo, agora sendo um pouco nostálgico, Certo. os jogos, na verdade, antes desses jogos eletrônicos, antes de God of War, lá atrás, já existiram alguns jogos, começaram a existir jogos eletrônicos no final da década de 90 com o estilo de turno, né? Os RPGs de turno. Então, os Final Fantasy, os primeiros Final Fantasy, eles eram nesse estilo. O Final Fantasy Tactics que eu joguei, ele era Nossa, eu pensei nele. Ele é nesse estilo totalmente, que era divertido. O Tibia, eu não joguei tanto Tibia, eu não peguei tanta época do Tibia, mas eu conheci pessoas que jogaram e são saudosistas na sua essência, porque eles passaram a adolescência deles, né, jogando Tibia, e o jogo não mudou. E eu conheci gente 10 anos atrás, né, mas que continuava jogando Tibia desde moleque até, né, certo tempo. Então é um jogo, o RPG é um jogo cativante, é um jogo que instiga a exploração, a curiosidade. Então você tem, aí depois começam a surgir outros jogos, como mais para os anos 2000, começa a surgir Perfect World, que eu joguei, peguei essa época do Perfect World. Eu só conheci. Começa a surgir, o LoL veio bem depois, LoL e Dota veio bem depois, mas esses jogos eles tinham essa característica, né? Então é muito legal. Até no Nintendo, quando a gente volta um pouco mais, ele já tinha, por exemplo, eu lembro, eu não sei se você vai conhecer. Quem é um pouquinho mais nerd, assim, pesquisa, conhece um pouco mais de jogo, vai saber. Existe um jogo do Yu Yu Hakusho pro Nintendo. Ah, não conheço. Eu já deixo claro, não conheço. Pro Nintendo, que ele era tipo, as batalhas eram como se fossem cards, assim, né? A tela dividia no meio. Eu não vou lembrar o nome desse jogo, mas era um jogo do Yu Yu Hakusho. Ele dividia a tela em dois, em cards, assim. E aí os personagens era de turno, a batalha era de turno. E aí você tinha a barrinha de vida, você tinha habilidade, você tinha os poderes que você podia usar. E aí quando você usava um ataque, você dava, tinha uma animação do personagem fazendo o ataque e tinha animação do outro personagem recebendo o ataque. E era em um turno. Então, assim, é um jogo muito, muito específico, né? Bem nichado pro cara conhecer isso aí. Eu, como um fã de Yu Yu Hakusho, eu vou conhecer esses jogos assim. Mas é um exemplo de como era naquela época e como veio o Dragon Ball, eu não lembro qual, mas tem um Dragon Ball pro Nintendo também, que ele não chega a ser tanto RPG assim, mas ele é nesse estilo de turno. Você tem a tela 2D assim, aí você ataca, depois o personagem ataca, depois outro personagem ataca, então nesse estilo de turno. Aliás, falando em jogo de anime, o Pokémon, ele sempre foi um jogo nesse estilo, né? Eu, sinceramente, Pokémon nunca me pegou. Me perdoem os fãs de Pokémon, mas Pokémon nunca me pegou muito. Mas os jogos, principalmente de Nintendo 3DS, os jogos... A maioria dos Nintendo. Né? Game Boy, todos os jogos, a maioria dos jogos de Pokémon eram de turno. Então você ia duelar
E aí ficava aquela tela, o seu personagem, lá, o Ash, de um lado e o outro, os Pokémons, né? E aí você jogava, não sei dizer direito, porque eu nunca joguei. Sim. Mas é nesse estilo também. Então, aí entra na questão de como o RPG, então, ele tá deixando uma marca dele. Porque quando você vai jogar um RPG de mesa, né, você tem ações por turno. O meu personagem, ele ataca, na sequência é o inimigo, na sequência é o outro. Então, tipo assim, a gente parando para analisar, o RPG, ele foi uma grande forma de aproximar as pessoas, né? Acho que esse fator de você sair da mesa e ir por eletrônico trouxe muita gente, né? Porque é muito mais fácil hoje você jogar um videogame do que juntar um pessoal para jogar um RPG de mesa. Porque entra em várias questões. O RPG, ao mesmo tempo que ele é acessível, em algumas questões ele é um pouco mais difícil. Porque você vai precisar de livro, você vai precisar... Não necessariamente você precisa de um livro, né? Mas as regras, né? Você vai precisar juntar a galera e... Quando nós somos adultos, né? Tem que ter tempo, tem Entendeu? que ter espaço. E outra, mano, a gente pegando D&D, mano, tem expansão pra caramba. Você vai pegar Cthulhu, tem expansão pra caramba. Claro que você consegue se divertir só com uma coisa básica, mas é isso que acaba sendo, acho que, um principal dificultor nas pessoas jogarem. Mas a gente gosta do RPG de mesa porque, querendo ou não, você se sente mais próximo. Sim. Né? Claro, você pode jogar um RPG online, você vai se divertir, mas não vai ser a mesma experiência. Mas o que é bacana? Que o que o RPG propôs, por exemplo, vamos pegar a franquia, a saga nova do Assassin's Creed, desde o Origins até agora no Shadows. Certo. Virou RPG. Um RPG total. Porque, mano, e é muito engraçado o que eu vou dizer, porque assim, o RPG, da mesma forma que ele é antigo, ele virou uma novidade, né? A gente pegando a franquia de Assassin's Creed sempre foi aquela mecânica, você se esconde, faz assassinato oculto, né? Você vai, mata inimigo, stealth, né? Agora você vai e migra para RPG, mano, aí você começa a fazer build, você começa a ter arma mais forte, você começa a ter armadura, coisas que quando você tá jogando RPG de mesa, é o que o seu personagem busca, você busca ficar mais forte. Sim. Né? Você quer ter essa evolução. E o RPG digital te trouxe isso. Por isso que tem muitas pessoas que acabam torcendo um pouco o bico pra nova franquia do Assassin's Creed. Eu particularmente gostei. Eu achei que foi uma repaginada boa na franquia. Dando excesso pro Valhalla, que pra mim o Valhalla é horrível. Eu não joguei nenhum desses, então não posso falar nada. Assim, o Valhalla, a história dele é muito... mas não é o caso. Acho que não é. Isso é coisa para um próximo vídeo. Mas... Deixem a sugestão de vocês, se vocês querem que a gente fale sobre Assassin's Creed Valhalla ou sobre todos os Assassin's Creed. A franquia Assassins, a gente... Vocês querem que eu jogue, porque eu nunca joguei esses novos, só joguei os antigos. Seria legal a gente fazer uma primeira experiência do Jack jogando Assassins. As primeiras impressões. Coloca aí, comenta aí. Comenta aí. Então, galera, eu acho que essa que é a pegada. A essência do RPG, ela sempre vai estar presente. Porque não necessariamente vai estar na mecânica de jogo. Mas, por exemplo... O inimigo que você enfrenta e tá com a barra de vida em cima dele já é um aspecto de RPG. Tá ligado? Isso é legal. Né? Então, pequenas referências, o RPG sempre vai estar presente, mano. Né? Sempre, sempre. Na verdade, o RPG acabou se tornando, querendo ou não, sinônimo de jogo de uma maneira geral. Porque, ainda que sejam elementos de RPG, não seja um RPG completo, acho que todos os jogos hoje, eles possuem esse tipo de mecânica. Né? Porque quando você pega, por exemplo, a mecânica de tomar decisões, você vai seguir por esse caminho ou por aquele, vai salvar o personagem ou vai condenar. Todos os jogos têm isso hoje em dia. Você vai melhorar os seus equipamentos conforme você faz missões, ganha XP, conforme você faz loot, né? Pô, isso é RPG. Então, eu acho que não tem como fugir do estilo RPG ou de alguns elementos do RPG hoje em dia, para qualquer jogo. Até jogos de corrida. Se você pegar os jogos de corrida, você precisa construir um carro. Por exemplo, Need for Speed, você vai correr na rua, aí você ganha um dinheiro, você vai melhorar o seu carro, você vai melhorar o motor, trocar o pneu e tal. Então, isso daí é um RPG que você tem no jogo de corrida. O FIFA, tem gente que fala, quando eu falo de FIFA ou de jogo de futebol, tem gente que pula alto. Lá vem a crítica aí. Pra quem ouviu no Spotify, já deixamos aí, ó. De passagem, escutem, pra você que não tá entendendo essa piada interna, escutem os nossos outros episódios e em algum deles você vai achar esse easter egg que eu tô falando.
Diga, e pra quem tá ouvindo e sabe de quem eu tô falando, é você mesmo, campeão. FIFA é bom sim, ponto final. Mas, enfim, voltando ao assunto, o FIFA mesmo, ele é um jogo que se tornou RPG hoje em dia. Sim. Se você for olhar ele friamente. É claro que eu não sou um jogador tão assíduo assim, eu sou muito casual. Pra todos os jogos, eu sou muito casual. Jogador casual, né? Sou jogador casual. Então, eu não jogo Ultimate Team, por exemplo. Eu não entendo como é que funciona aquilo até hoje. Eu só quero botar a partida e jogar. Certo. Mas tem amigos meus que jogam, que são viciados, e que os caras, tem lá um time upado em 99, sei lá, que aí abre os personagens e tal, e aí você tem que configurar a informação tática, você tem que melhorar os atributos do personagem, você cria o seu personagem, Sim. Você pode ser o técnico do time. Então é um RPG, até FIFA é RPG. A partir do momento que você tá criando um personagem, você já tá jogando RPG. É. Entrando nessa questão, criou um personagem, cara, não necessariamente, que nem você falou, não é o RPG completo, mas é uma experiência de RPG que você está tendo. Exatamente. Né? Que nem você disse sobre ser o treinador. Quando você tá jogando um RPG, quem joga RPG de mesa vai ver que acontece o quê? Você criou um personagem, você toma as decisões por ele. Você sendo um treinador, você toma a decisão pelo seu time. Exatamente. Entendeu? E que nem no FIFA tem a questão de você fazer os contratos, né? De ir pra um time ou ir pro outro. Sim. Isso tem consequências, né? Sim. Então, é um RPG. É um RPG. Tá ligado? Então, como você disse, mano, o RPG está presente em tudo. Tudo que você for fazer. Sim. Entendeu? Hoje em dia tá presente em tudo. E, claro, a gente tá acostumado a ver um RPG na questão de medieval, né? Que nem você deu o exemplo de The Exato. Witcher. Temos Skyrim também, que é Nossa, é um Skyrim, clássico. puta jogo Dragonborn. excelente. Mas o RPG não se baseia só no medieval. Que nem, vamos pegar Cyberpunk. Temos episódios de Cyberpunk também, tá? Escuta lá. Escuta lá. Spotify. Mas você tá num universo futurista, mas você criou seu personagem tem escolhas que tem consequências. E tanto que o Cyberpunk em si existe porque ele era de um sistema de RPG. Ele era um sistema de RPG de mesa, tá ligado? Então, como que é o legal? Do livro foi pro digital. Te cria uma puta experiência onde é um jogo super referenciado, tá certo? Tá certo, não é? Sim. Todo mundo conhece, mas pouquíssimas pessoas sabem que ele era um jogo de RPG de mesa. Exatamente. Entendeu? Então é isso que a gente tá querendo dizer pra vocês, que é uma linha tênue. Uhum. Os dois caminham junto, Sim, tá ligado? exatamente. Era o GURPS, né? Tinha um RPG antigamente chamado GURPS, né? Não sei se ainda existe. Tinha o Cyberpunk, acho que é GURPS ou GURPS. Não, mas GURPS é medieval, pessoal. Mas tem um GURPS Cyberpunk também. Tem também? Ah, Tem- então não tem sabia. estilo, depois você- É que fala que o GURPS é um estilo bem punitivo, né? Um jogo muito mais realista e tal. Então, mas eu conheci a versão RPG. não conheci a versão Legal. medieval. Eu sabia da versão A medieval. Desculpa, a versão Cyberpunk. Então, E eu já não conhecia a versão Cyberpunk, tá ligado? então. Porque quando eu vejo que era o pessoal sempre fala, nossa, GURPS é muito bonitinho, é muito difícil, eu falo assim, então não é meu tipo de jogo. Porque eu não vejo graça em ficar me fudendo. Tanto que eu sou inimigo de Souls-like. Sou inimigo real. Mas é da hora, né? Não. Dark É Souls. legal, eu gosto do universo que o Dark Souls te proporciona. Sim. Mas eu não vejo graça de ficar morrendo. Decora, você tem que ver que o boneco vai bater a 360 graus pra você dar uma cambalhota pra trás. Isso me... É só não morrer. Ah, É só... beleza, eu só não... Pronto, é só não desvia. Aí você tem que ficar jogando esquivo, 50 vezes pro boys. Ah, para, não consigo. É. Então, galera, que nem um jogo que pra mim é muito bom, é meu favorito até hoje. Não, da franquia, Far Cry, tá ligado? Far Cry, nossa. Pra mim, agora o você Far foi. Cry 5 é o meu favorito. Melhor, você acha? Eu acho mais legal por causa da ambientação. Me entregaram um boss, né, que é o Joseph Seed. Pra mim ele é um cara muito foda, tá ligado? O melhor de todos, você acha? Assim, não é o melhor de todos, mas é o que me deixou mais imersivo no Far Cry, tá ligado? O 3 eu achei legal, o pessoal fala que é o melhor, mas o 5 eu gosto muito do 3 também. o 5 me deixou mais imersivo que o 3. Sei porquê, eu achei muito mais interessante. Mas ele virou um RPG. Tanto que o New Dawn, né, que seria a continuação do 5, ele é um RPG inteiro, entendeu? Porque no primeiro você ainda cria seu personagem, mas no New Dawn você já tá criando, craftando arma que tipo assim, tá com a serra elétrica. Você já tá vendo a vida dos bonecos, tanto de dano que você tá dando, tá ligado? A exploração dele ficou tipo assim, muito mais, por exemplo, você pegando seu personagem e tá caminhando
por uma floresta mágica, tá ligado? Pelo cenário, né? Que coloca aquelas flores roxas e tal. Então, assim, a Ubisoft, eu notei que ela vem tendo essa questão de trazer o RPG pra toda a franquia dela, tá ligado? Ela testou com Assassin's Creed, deu certo. Foi pra Far Cry, deu certo. Ela fez um jogo recente aí do Star Wars, tô jogando, que é o Outlaws. Virou muito bom, muito bom. Mas assim, Ubisoft ama. É um Assassin's Creed de Star Wars, tá ligado? Que virou um RPG, né? Então, tipo assim, eu acho que ela tá investindo muito nessa forma. Deu muito certo pra ela, tá ligado? Mesmo as vendas dos jogos não sendo tão bons, eu acho que deu uma respirada boa nas franquias dela, tá ligado? Legal. Então, e agora uma coisa assim, pode começar a falar de pontos negativos ou tá muito cedo? Não, fica à vontade, a gente tá aqui... Porque, vamos lá, tem uma coisa que me incomoda muito, porque, por exemplo, eu sou um jogador casual, não sou jogador tão assim, né? Então eu gosto de jogar, por exemplo, jogos de anime, jogos da Bandai, do Naruto, você já sabe o que eu vou falar, né? Naruto, Dragon Ball e tudo mais. E uma coisa que me incomoda muito nesses jogos, primeiro que os jogos são muito, assim, são iguais, né? É o mesmo jogo. Mesmo jogo 2. Então, mas beleza. Relevamos essa parte, vamos compreender que é o gênero, o estilo do jogo. Mas, o que acontece? Os caras colocam, por exemplo, você compra um Dragon Ball Xenoverse. Sim. Tem vários personagens e tal. É bem parecido com o Budokai Tenkaichi e tal. Okay. É o melhor que tinha na época. Aí você vai começar a jogar o jogo. E aí o cara coloca uma história que não tem nada a ver com a franquia do Dragon Ball. Eles criam uma história paralela. E aí, antes de fazer qualquer coisa no jogo, você tem que criar um personagem do zero. Isso é uma coisa que me incomoda, porque uma coisa é você comprar, por exemplo, um Dark Souls. Aí você vai jogar dentro... É medieval. Você vai escolher se você quer jogar com guerreiro, com arqueiro, com isso, com aquilo. Você vai criar um personagem, uma ficha de um personagem completo ali. Okay. Agora, no Dragon Ball, cara, se eu compro o jogo do Dragon Ball, é porque eu quero jogar com o Goku, eu quero jogar com o Vegeta, eu quero jogar com o Majin Buu. Eu não quero criar um personagem na raça do Majin Buu. Eu não quero criar um personagem na raça humana, e aí cabelo azul pra cima, e a roupa verde com uma bota branca. Eu não quero isso, cara. Alô, Bandai, patrocina nós. Não quero isso. O cara derrubando nós. Eu quero... Depois eu corto essa parte. Não, vai ser volta pra marcha. Eu quero jogar um jogo da história, do universo daquele anime. Okay. Eu quero, por exemplo, o Naruto, você põe o jogo lá, é Naruto, irmão. Você vai jogar com o Gaara, você vai jogar com o Kakashi, vai jogar com os personagens de Naruto. Certo. Agora teve o jogo do One Punch Man. Tem o jogo do One Punch Man, eu fui jogar esse jogo aí. E, mano, a primeira coisa que você vai fazer no jogo é criar um personagem aleatório pra andar na rua e enfrentar os... Pô, mano, eu quero jogar com o Saitama, irmão. Eu quero jogar com o Silver Fang. Eu não quero jogar com o personagem que eu vou criar. Você entendeu? Isso é óbvio, né? Isso é uma opinião minha. Não sei se você entende a minha perspectiva. Concordo. Não respeito, mas não concordo. Não pode concorda? Continuar. Pode então, continuar. Eu não gosto disso. Eu não... por exemplo, não foi foi o One Punch Man que eu tive esse problema. Esse problema não, né? Essa questão que eu não gosto. Mas teve um outro jogo que eu fui... agora me fugiu o nome, cara. Teve um outro jogo que eu fui colocar que tinha a mesma coisa, assim. Você tinha que criar o personagem e... Não foi o Shinobi Strike, não? Não baixei, não joguei. Se eu tenho Dá bem que esse jogo é uma afronta. Esse... ruim, é triste pra mim foi uma experiência horrível. Sério? Certo, mas assim, depois a gente fala sobre isso, continua. Fica tema pra outro vídeo, se vocês quiserem. Não, dá pra falar nesse, só que assim, também, então... o jogo é ruim, mano. Shinobi Strike, mano, é horrível esse jogo, cara. Nossa, não, mas é um outro jogo, acho que era de anime também, mano, agora me deu um branco. Mas foi o One Punch Man, eu tive essa experiência horrível. Dragon Ball, eu tive essa experiência horrível também. Minto, não é de anime não, mas tem um outro jogo que foi por esse mesmo caminho que eu particularmente odeio, acho que já ficou muito claro que eu não gosto, que foi o Street Fighter. Eu sou um grande fã de Street Fighter, eu adoro Street Fighter, eu jogo Street Fighter. Verdadeiro Vega. Segue lá, @verdadeiro Vega. O cara faz até cosplay do bagulho. Eu gosto um pouquinho só do Street Fighter.
Só que aí o que acontece? Os caras me lançam agora Street Fighter 6, jogo lindo, colocam uma mecânica diferente, que também é um assunto para um outro vídeo, né? Mas coloca uma mecânica mais simples, coloca a mecânica clássica e tudo bem, beleza. Aí quando você vai jogar o negócio online, você tem que criar um personagem totalmente aleatório para enfrentar os outros personagens no meio do universo do jogo. Meu amigo, o online dele é assim? Eu quero, o online dele é assim, ele é mundo aberto. Aí você tem que criar o seu personagem. Não, eu joguei o mundo aberto. Então. Mas eu achava que quando você fosse, tipo, uma ranqueada, você escolhia os personagens que ia estar no jogo. Não, então, tem essa opção também. Tá. Tem essa opção. Achei que não tinha. Então, só que aí você vai... por isso que eu tô falando assim, foi uma opção que eles colocaram, pode ser que esse estilo faça sucesso no Japão, não sei não. Mas eles colocaram esse estilo do World Tour, se eu não me engano. Você vai jogar online, você cria o seu personagem, aí você pode colocar o seu personagem da Hadouken, seu personagem da Psycho Crush. Mano, eu gostei, eu joguei isso, eu achei da hora pra caramba, horrível, mano. Eu quero jogar com o Ryu, irmão. Eu quero jogar com o Bison, eu quero jogar com a Chun-Li. Aí o cara me coloca um personagem aleatório, com a jaqueta amarela, e você sabe, uma coisa assim, nada a ver. Pra mim não desce, eu não gosto. Não gosto. Agora, você diga por que você gosta e por que Posso defender então? Defenda então, porque eu vou ser o advogado do diabo aqui. Que, rapaziada, assim, eu amo a questão de criar personagem. Pra mim, o jogo tem a criação, pra mim já é excelente. Certo. Porque assim, eu acho que você ter a sua liberdade criativa de criar um personagem que vai estar nesse mundo é algo que brilha os meus olhos, tá ligado? Que, por exemplo, no Dragon Ball, vamos voltar no Dragon Ball que eu joguei bastante. Dragon Ball. Cuidado que você vai falar. Não, eu vou defender a criação de personagem. Certo. Pra mim, a melhor coisa do Xenoverse foi isso. Eu poder criar o meu personagem, eu criar, tipo assim, o meu personagem, ele poder virar um Super Saiyajin Deus. Mano, isso pra mim foi incrível. Por quê? Eu joguei um RPG de mesa, só que eu tive uma experiência muito mais legal no videogame. Porque assim, eu podia realmente ter o personagem da forma que eu via, da forma que eu queria. Porque assim, a questão do RPG não é isso, é você se sentir imerso. É RPG, sim. Entendeu? Mas o jogo colocou mecânica de RPG. Então, agora, calma lá, deixa eu defender, defender. Você falou que não gosta, mas aí você tem Dragon Ball Kakarot. Eu não joguei. Então, mas o Dragon Ball Kakarot você vai jogar só com o Goku, irmão. Você vai fazer toda essa... sim. Entendeu? Então, aí tá. Aí pode terminar, depois eu vou falar. Então, a questão é o quê? Existem jogos e jogos para atender públicos e públicos. Entendi, certo? Sim. Você não gostou do Xenoverse por causa da cria? Tudo bem, respeito. Mas a proposta do jogo é o quê? Tem lá os vilão que tá mexendo na linha cronológica do mundo e surge um guerreiro. Mano, os caras te enaltecem como você sendo um guerreiro lendário pra poder salvar o mundo. Você vai lutar com o Goku do seu lado. Você vai poder ser, por exemplo, mano, você vai poder ser treinado pelo Black, mano. Pô, muito louco. Mano, eu quero ser o Black, eu quero ser o Goku, não quero ser treinado. Então, mas aí você joga o arcade e você joga o que você quiser. Então por que os caras põem a função inútil dessa? Não é função inútil, irmão. É porque... Eu quero jogar história, aí o cara me inventa uma história nada a ver com o personagem. Mas vamos lá, mano. Quantos jogos não tem que você já sabe a história de Dragon Ball de ponta a ponta? Então, esse era o ponto que eu ia falar, né? Porque você falou do Kakarot. Só que o Kakarot, ele é a história até a saga Freeza, não sei, até a saga Cell, não sei até onde vai, porque eu não joguei. Mas é a mesma história do anime. Pô, você já conhece o anime, beleza, então... vai jogar o jogo. Beleza, mano, acabou, não precisa fazer mais jogo. O jogo é esse. Faz que nem, por exemplo, faz um remake, o Resident Evil. Faz um remake, aliás, o Resident Evil 4, foi o que eu mais joguei no Play 2, ele também já tinha essa pegada RPG. Por exemplo, quando você tinha que organizar a mala do Leon, já era um inventário. Você tinha que ser estratégico e tal, e racionar as balas. Então já tinha também. Mas é um outro assunto, antes de entrar nisso aí. Faz um remake do jogo, por exemplo, Budokai Tenkaichi. Por que eles demoraram tantos anos pra fazer o remake do Budokai Tenkaichi? Que lançaram agora o Sparking Zero. Pô, o jogo era muito bom. Eu tenho certeza que vendeu muito ao redor do mundo. Sim. Só que aí os caras cagaram, abandonaram o negócio. E aí eles lançam o Xenoverse. Pô, mano, mas eu quero jogar com o Goku, irmão. Eu quero jogar com os personagens do filme, com o Slug, entendeu? Eu quero jogar com esses bonecos. Aí o cara vai me criar. Não, você vai criar. Você só vai entrar no jogo depois que você criar seu boneco. Mas eu não quero. É que nem aquele meme do cara com a cadeira assim, sabe? Eu quero agora. Eu quero. Você tem que. É que nem como é que se fala? O dilema do estagiário. Pô, pra estagiar você tem que ter 3 anos de experiência.
Mas eu não tenho experiência, eu quero estagiar, mas pra estagiar você tem que ter experiência. Então, Jack, mas entra na questão do que repaginar a franquia. A gente já tava acostumado com o do mesmo, entendeu? Mano, Dragon Ball sempre... Dragon Ball, Naruto... Todos esses jogos de anime é sempre isso. É pegar a história do anime... Calma aí, macho. É pegar a história do anime e colocar pra você apertar botão. O Xenoverse mudou porque você criou seu personagem, você pegou uma história diferente e você pode agora treinar com quem você quer, fazer o personagem que você quer. Porque, por exemplo, eu gosto de Dragon Ball, mas eu não gosto do Goku. Eu prefiro o Vegeta. Só que o que acontece? Sempre dão protagonista pro Goku. Então qual que foi legal? Nossa, agora eu posso criar um personagem que tem as técnicas do Vegeta. O Vegeta pode ser meu mestre. Então entra naquela pegada do quê? É público, mano. Deu uma repaginada. Tanto que assim, fizeram 2 Xenoverses, o primeiro e o segundo. Demorou quanto tempo pra sair Sparking Zero? Mano, por quê? A fórmula do Xenoverse não tava mais fazendo sentido, não tava dando mais lucro. Então vamos voltar e pega da forma que você quer. Vamos colocar então você jogando da forma que você quer o seu bonequinho e tal. Só que já anunciaram que vai ter Xenoverse 3. Entendeu? Então, galera, o Jack, mano, ele é maluco. Não, tá ligado? Maluco, ele é maluco. Eu não consigo entender, não gostar de criar personagem. Não, eu gosto e jogar de RPG. criar personagem. Não, então, mas aí que tá. Eu gosto de criar personagem para um universo em que permite que o personagem seja criado. Dragon Ball, Naruto... Pô, eu gosto do universo do jeito que ele tá, eu gosto dos personagens como eles já estão. Então eu quero jogar com o personagem daquele universo, eu não quero ser um novo Mas personagem. você já conhece. É isso que eu Então, esse E você quer ficar na mesmice? Vendo eu gosto daquilo. Se eu quiser uma coisa diferente, eu jogo um RPG, mesmo, por exemplo, medieval, um Cyberpunk, seja lá o que for. Mas eu quero jogar com o Goku, eu quero jogar um Dragon Ball, eu quero jogar um... É que nem, por exemplo, o FIFA mesmo. Eu quero jogar com... Hoje um dos problemas que o FIFA teve... É justamente ter a licença para colocar o nome dos jogadores de alguns países, de algumas seleções. Como, por exemplo, no Brasil, os times brasileiros não têm o nome, não têm a licença para ter os jogadores oficiais. Não sabe então eles inventaram um nome, tipo Joaquim Feira, uns negócios assim nada a ver. E aí é incômodo isso. Pô, eu quero jogar com o Corinthians, eu quero jogar com o Palmeiras, com o São Paulo. Só que quando você vai jogar, você não tem os jogadores que você... por exemplo, né? Não tem... O Neymar, não tem fulano de tal, não tem... Cara, mas por que não tem? Porque não tem a licença para colocar o nome do personagem, né? E é um jogo de futebol. Só que eu não quero criar o meu personagem, eu quero jogar com o personagem que já existe porque eu gosto daquele personagem. Okay. E a mesma coisa, por exemplo, jogo de anime é um jogo de luta. Jogo de luta todo mundo sabe como funciona, você bate e apanha, e acabou, e solta poder. Isso é um jogo de luta. Aí o cara quer inventar RPG no jogo de luta, irmão. É que nem, por exemplo, Mortal Kombat. Eu gosto de Mortal Kombat, gosto muito. Só que o Mortal Kombat é cutscene, luta, cutscene, luta, cutscene, luta. Essa é a história do jogo. É assim que o jogo acontece. Pô, então assim, pra que eu vou colocar uma função de criar um personagem novo? Cara, é um jogo de luta, irmão. Mas o Mortal Kombat Armageddon, você cria seu personagem também. Então, mas pra quê? Pra você se sentir imerso, irmão, mano. Não é pra nada, é pra... Que não tá falando, é se sentir imerso no universo que o jogo tá te propondo. Então, vou dar outro exemplo. Tem um jogo que eu adoro que chama Soul Calibur. Certo, é um jogo maravilhoso, jogo de luta medieval. Então, inclusive, acho que foi o 6, o último que lançou. Tem até o Geralt, tem a 2B, né? Sim, a 2B. Nada a ver, mas os caras colocaram lá. É um jogo que te permite criar um personagem no estilo RPG pra lutar ali. Cara, não sei se tem um anime disso, mas acho que não tem. É um jogo com temática medieval que permite você criar um personagem no estilo do Xenoverse pra lutar ali. Mas o jogo permite isso, a história, a atmosfera do jogo permite isso. Um Dragon Ball, um anime assim, cara, é muito... Assim, a minha visão, pessoal, bem claro, você já tem a história fechadinha, bonitinha, feita como ela é. Você criar uma história nova ou dar margem para criar personagens novos, você corre um risco muito grande de agradar ou desagradar público, né? Então é muito arriscado. Só que os caras preferiram arriscar. E eu não gosto. Eu particularmente adorei. Outro exemplo também é o Jump Force. E o jogo mas ele é ruim. dos caras. Então, só pra contextualizar. Os antigos são bons. Então, tinha o All Star, alguma coisa assim. Acho que era All Star. All Star.
que também tinha o Ichigo, tinha vários personagens assim. Então, nesses jogos, há muitos anos eles tentam fazer jogos que unem várias franquias. Tinha no Play 2 também eu lembro que eu tinha. Eu joguei esse daí no Play 2. Mas eu não lembro, eu não lembro o nome, mas eu tinha um no Play 2 também que tinha One Piece, tinha Dragon Ball. Tudo, mano. Tinha até o Bleach, mano. Tinha Bleach também. Eles tentavam juntar os universos de anime em um só. Aí fizeram Jump Force. Jump Force é assim, você tem que gostar muito do anime, dos personagens, porque não tem, por exemplo, você tem o Kenshin do Samurai X no jogo. Você não tem um jogo do Samurai X, pelo menos não que eu conheça, né? Pode ser que tenha, mas deve ter nos 8 bits, 16 bits. Então, não tem recente. E aí os caras colocam lá. Então, pra quem gosta do anime, gosta do personagem, vai lá e joga. E, nossa, sensacional. E eu, por exemplo, o único motivo de eu jogar esse jogo é por causa desses personagens diferentes. Ok. Né? Só que é um jogo que você pode criar um personagem e ele tem uma história totalmente nada a ver. Os caras colocaram o Yu-Gi-Oh! O Yugi, né? Os caras colocaram assim, pelo menos no trailer, eles colocaram o cara do Shinigami lá, o Raito, né? O Kira? É o Kira. Só que eu não sei se tem no jogo mesmo, não cheguei a usar a DLC dele. Então colocaram esses personagens lá, mas assim, é uma história totalmente, é um Xenoverse da vida, é uma história totalmente aleatória que tenta unir todos os personagens. Sim. Né? Então assim, é só um adendo que pelo menos, na minha opinião, não funciona você pegar uma história fechada que existe, criar uma outra história absolutamente sem sentido e colocar pra criar um personagem pra poder jogar nessa história. E o personagem nem fala. O personagem só fica aparecendo aquele diálogo mal de RPG japonês. Só aparece as tarjas assim com a legenda, os bonecos nem falam. Nem mexe a boca. Tava com a boca fechada. Nem abre a boca. Isso falar. Quando ele não se comanda, fala assim. É isso realmente. Então, isso é RPG classicaço assim, japonês. É isso. Até não só RPG, né? Nos King of Fighters também. Às vezes tem personagem que tem diálogo, aí tipo, antes de começar a luta, a tela congela, aparece o diálogo em cima, o diálogo embaixo. Aí depois corta pra luta. Porra, Que é uma coisa que me incomoda muito também, a gente já vai voltar pro tema, mas é uma coisa que me incomoda muito, é quando na verdade eles fazem como se fosse um mangá. Tipo, faz o boneco desenhado e a legenda embaixo. Nossa. Aí você tem que apertar o botão pro próximo, aí corta pro boneco parado assim, ó. Cara, isso eu acho horrível. Eu acho que acho que já é uma mecânica que já devia ter sido extinguida, que é horrível, É feio. Tá ligado? Sabe? Porque às vezes é muito engraçado que, por exemplo, um personagem ele gosta de uma menina lá no... Só que o personagem coloca ele com uma cara brava e a menina com uma cara puta. Aí tipo ela lá, eu sempre gostei de você. E mas por que você tá com a cara nervosa então, pô, tá ligado? Eu acho muito paia. Mas... Então assim... Galera, vocês viram que a gente tem umas opiniões um pouco diferentes. Comenta aqui, se você tá acompanhando o programa até aqui, comenta se você concorda com a minha opinião, se você concorda com a opinião do Paulo, se você tem uma outra opinião, se você gosta desse estilo de criar personagem em universos que já existem personagens, já existe conceito, já existe história fechada. Comenta aí pra gente saber a sua opinião. Que aí depois a gente vai estar lendo e respondendo isso daí, pra que... Eu acho que é uma pauta interessante, né? Porque que nem eu sou do time dessa opinião, da imersão, né? O jogo ele tá tentando me deixar imerso, né? Por exemplo, vou voltar no Xenoverse, tá? Porque é um jogo que eu joguei muito, o 2. Porque eu queria ser o Super Saiyajin Blue. Quando eu descobri que dá pra fazer isso, porque como eu sou consolista, eu não tinha mod. Então o meu máximo era o Super Saiyajin Deus. Super Saiyajin Blue, né, no caso. Quando eu descobri isso, viado, eu fiquei que nem um maluco. Eu noite de sono pra conseguir descobrir isso. Só que qual que foi o Xenoverse me fez me sentir feliz? Quando eu joguei, há muito tempo atrás, quando eu tinha o quê? Uns 15 anos, eu joguei um RPG de Dragon Ball. Foi um dos RPG que, assim, que eu mais gostei de anime, assim. E eu criei uma Saiyajin muito, muito top, que eu gostei muito dela. E a proposta do jogo era mais ou menos um Xenoverse. Tipo, a gente jogou antes do Xenoverse existir. Tá ligado? Então, aí era legal, porque era um RPG. Era um contexto de RPG. Só que aí o Xenoverse me entregou a mesma experiência de quando eu joguei na mesa. Mas
Enfim. Entendeu? É isso que eu tô falando. A experiência que o jogo quer me trazer. Entendi. Então, eu vi o meu personagem sair do papel que a gente desenha. Desenhei. Eu consegui jogar com ele, fazer ele virar um Super Saiyajin. Pô, quando eu comprei a DLC que eu podia... que eu fiquei muito puto. Porque no jogo você não vira o Super Saiyajin 4, mas você pode ter a roupa. Nossa. Eu fiquei puto da vida com isso, tá ligado? Você tem a roupa no... fazer dinheiro, ó. É. Pra isso que eles fazem esse estilo de jogo, pra ganhar dinheiro. Tinha lá a bendita da roupa do Super Saiyajin 4, mas eu consegui o Super Saiyajin Blue. Beleza, passou. Mas é isso que eu acho legal. É porque o jogo, ele me permite, ainda mais, por exemplo, eu desenho, tá ligado? Eu gosto de desenhar, o meu grupo de... Desenha pra caramba, viu? Desenha bem demais. Até você também desenhava, só que você parou, você abandonou o barco, traiu o movimento, traiu o movimento artista. Nunca desenhei bem. Você já fez quadrinho já, não me meteu louco não. Nunca desenhei bem. Aí que acontece? Quando você desenhou o personagem, aí você vai e consegue criar ele no jogo, mano, pra mim foi um sentimento de realização. Sabe, serotonina? Que fala? Serotonina? Serotonina, quando Não, é dopamina. Dopamina na mente, tá ligado? Pô, o personagem tá lá feito. Entendeu? Então assim, eu respeito, eu sei que é meio complicado porque você quer ter a experiência que o anime te passou. Só que eu acho que essa questão de você ir pro lado de você criar o personagem dá uma repaginada no cenário. Entendeu? Por quê? Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, Dragon Ball não sei mais o que, tem 50 jogos do Dragon Ball. Mas mano, é sempre a bendita história do Goku morrendo pro Raditz. Eu tô de saco. Morrendo pro Piccolo. É, mas ele morreu pro Raditz porque não tancou. Não tancou o Raditz, aí teve que se sacrificar. Então assim, mas eu tô cansado de ver isso, mano. Mas eu já tava história, meu amigo. Então, mano, mas o Xenoverse me propôs o quê? Uma outra forma. Por exemplo, dava pra não ter matado o Goku. Aí vai pra uma outra linha. Ah, você se juntou o Raditz, você matou o Piccolo, foi pra outra linha. Pronto, virou o multiverso da loucura. Mas aí que é legal, mano. O contrato da Toei lá e acabou. Mas aí você sai da mesmice, mano. Mas, mano, o Dragon Ball é aquilo, não é pra sair daquilo, da mesmice. Claro, se é pra sair daquilo, cria um outro anime, mano. Pronto, acabou. Mas ele não Cria um... Como é o nome daquele anime lá que zoa com todos os outros? Gintama? Gintama, cria um Gintama, põe um Gintama. Seria um jogo legal do Gintama. Seria um jogo legal do Gintama. Agora os caras... E assim, só que assim, por outro lado também, não fugindo do tema, mas fugindo um pouquinho assim... Isso é uma forma de você trazer talvez novos fãs. Sim. Porque, por exemplo, na época que o Dragon Ball estava em alta, o Akira teve alguns filmes, né, de animação do Dragon Ball que o estúdio fez sem autorização do Akira. Então, por exemplo, o Broly antigo, aquele grande que é gigante, não tem o dedo do Akira nesse Mentira, filme. Sério? É do estúdio, o estúdio que fez. E tanto que esse Broly novo que saiu agora, ele sim, foi a versão canônica e tal do Akira. Louco, mano. Mas o antigo e alguns filmes, alguns personagens, o Bardock antigo que vira Super Saiyajin, o Slug que eu falei, o Tapion também não é canônico, né? Não é canônico. Tudo personagem, e o BoJack também não. Tudo foi criado, se eu não me engano é isso. Se vocês tiverem informações mais precisas, me corrijam no comentário. Mas se eu não me engano é isso. Então os filmes foram feitos pelo estúdio, pela produtora, para poder pegar essa onda de Dragon Ball e ganhar dinheiro. Certo. Então, por um lado, é meio hipocrisia, entre muitas aspas, dizer que eu não gosto de uma história paralela dentro do universo, porque essas são histórias paralelas dentro do universo do Dragon Ball. Okay. E eu gosto desses filmes, eu cresci vendo esses filmes, é muito legal. Mas, na questão da experiência, da opinião pessoal, quando eu ia tentar jogar um Xenoverse, cara, não dava. Eu quero jogar com o Goku, eu quero jogar com o Vegeta, eu não quero criar personagem. Entendi. Então é isso, mano. Com relação a essa questão dos jogos. Mas voltando ao tema principal. Mas acho que a gente não fugiu, porque que nem a gente se apegou muito. Parece que a gente só tá falando da questão da criação de personagem ser um RPG, mas não é só isso. É que a gente tá dando um exemplo que fica, acho que, mais fácil da gente se expressar. Sim. Né? Mas, mano, RPG vai muito mais além, né? Na questão, que nem você disse, das escolhas. Que nem tem a Telltale, né? Agora ela faliu, ela fechou, mas a Telltale foi uma das pioneiras nessa questão de escolhas. E a partir do momento que você tem escolhas, você já tá jogando RPG. Porque suas escolhas têm consequências. Num RPG é isso.
Que nem, você tá jogando uma partida, você é um guerreiro. Se você sair por aí dando tapa na cara dos outros, não vai ser legal, vai ter consequências. E o RPG trouxe isso pro mundo digital, né? A gente pegando, que nem, dando exemplo de Assassin's Creed. Muita gente hateou o Odyssey por causa disso, porque o Assassin's Creed sempre foi aquela questão, são eventos cronológicos, né? Sim. Então, tipo assim, você tá vivendo memórias. Então, a partir do momento que você, no Odyssey, você consegue fazer escolhas que alteram a história, a pessoa falou, mas espera, então tá fugindo contra a ideia de ser coisas acontecendo, né? São fatos passados. Não necessariamente, porque assim, ele te colocou você como personagem pra tomar escolhas como se você fosse esse personagem. Então, assim, a escolha foi feita pelo personagem, só que sendo você. E é isso que o RPG te entrega. É você viver uma outra vida. Sim. Né? Então, escolhas, a própria exploração, a gente pode dizer, que nem a gente coloca áreas semi-abertas ou mundo aberto. A partir do momento que você entrou numa caverna e tem um tesouro lá, você tá vivendo uma dungeon. Você tá vivendo uma masmorra, você tá vivendo um combate. Tem boss no final da sua aventura, já é um RPG. Entendeu? Porque te entrega um desafio. E o RPG é isso, né? Que nem eu tava conversando com o Jack hoje antes da gente começar a gravar, que o quê? O RPG de mesa, ele criou grandes jogos, por exemplo, Baldur's Gate. Baldur's Gate é um cenário de D&D antigaço, mano, tá ligado? É um cenário, são personagens de um RPG de mesa que foi pro digital e ganhou o game do ano. Entendeu? Então assim, tem muitas pessoas que jogaram Baldur's Gate e não tinham nem ideia que é um cenário de D&D. Que nem sabe que é um Dungeons and Dragons, né? A gente tem Vampira Máscara, o digital. E vem de um sistema de RPG antigo pra cacete, rapaziada. Tem mais, sei lá, mais de 20 anos. Tá ligado? Não, mais de 20 anos não é tão antigo assim, não, tá? Mano, pra um jogo acho que é, mano. Será? Mas RPG é bem mais antigo que isso. Não, mas eu tô falando sistema, não o RPG em si. Sim, O sistema entendi. vampiro. Com certeza, eu vou estar errado, tá? Porque eu não sou tão ávido de vampiro, mas de certeza tem mais tempo. Eu dei 20 anos porque é o que eu chuto ser. Então, assim, o digital, ele se baseia muito no papel. Então, os dois andam juntos, mano. Eu acho que não tem como você criar um jogo hoje, nem você falou. Todo jogo tá sendo meio RPG. Então, não dá pra você jogar um jogo novo ou um jogo antigo sem estar jogando RPG hoje. Entendeu? É possível. Não tem como. Pô, você deu um exemplo mó bacana que eu nunca teria pensado. Pô, Need for Speed. Pô, é verdade, mano. Você tá tunando um carro, você tá melhorando ele. E outra, você cria o personagem nos novos. Não sei, nos antigos você não cria, né? Você só cria o carro, não é? É isso mesmo. Nos novos você tá criando o personagem. Você coloca a roupa dele, estilo dele, é bem legal. Entendeu? E outra, que nem lá, a melhoria. Num RPG da vida, você melhora seus equipamentos. Você tá melhorando seu carro, você tá melhorando o seu personagem. Entendeu? Exatamente. Então, é isso que a gente quis passar pra vocês. É o quê? Vocês já estão jogando RPG. Vocês podem nunca ter jogado RPG de mesa, mas vocês estão jogando RPG hoje. E também assim, a gente não citou também a questão do MMORPG, que no caso é um RPG de serviço, né? Não sei se necessariamente como seria um MMO num jogo de mesa, porque é muito diferente. Eu não sei também se tem como adaptar, né? Porque, na verdade, até assim, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu até cheguei a fazer um curso de jogos, tá? De programação de jogos. Legal. E aí eu comecei a ter uma perspectiva de como eram feitos alguns jogos. E, por exemplo, no caso do MMORPG, uma coisa assim que chama a atenção, pelo menos pra mim, é a perspectiva da câmera do jogador, né? Você tem uma câmera que é meio isométrica, é por cima, você vê o cenário e tal. Isso é um estilo de jogo muito específico, mas que acabou pegando essa onda assim, de MMORPG, usa esse tipo de câmera. Então, por exemplo, eu citei o Perfect World antes, e o Perfect World... aliás, junto com o Perfect World, eu não sei quem veio primeiro, ou né, quem veio antes, fazia muito sucesso o World of Warcraft. E eu acho que veio depois até, eu não sei dizer, que é um jogo mundo aberto, RPG e tal. Eu não vou saber dizer se os primeiros eles eram nessa perspectiva assim, mas era mundo aberto, eu acho que não, eu acho que era igual Perfect World, assim, o mundo 3D, câmera, terceira pessoa, né?
Holden Shoulden, né? Em cima do ombro do personagem, né? Isso, em terceira pessoa. Então, você tem esse estilo, e aí de repente você tem o Dota, ele veio depois com essa proposta da câmera isométrica, e aí veio o LoL e tal. Eu joguei pouco essa época, na verdade eu joguei bem no começo, quando tinha acabado de lançar o LoL. Eu experimentei, tinha uns amigos que jogavam também, depois acabaram jogando muito. Aham. E o LoL sempre me chamou muita atenção a arte, o estilo da arte deles é muito bonito. Mas enfim. Mas a arte dos personagens, concept art ou do... concept art, Ah, tá. Você tava falando daquela coisa horrorosa do jogo mesmo. Não. Porque, mano, Eu não desculpa, quero você dizer fazer isso, uma não. puta arte foda e quando você vai jogar, ver o bonequinho desse tamanho. Deixando bem, eu sou inimigo da câmera isométrica. Odeio. Sério? Não suporto. Não consigo. Incomoda um pouco, realmente, incomoda. Desculpa cortar. admitir. É que eu só quero Não, deixar mas que quando me revolta eu falo, não tem que suporto falar, câmera tem que isométrica. falar. Não, é chato mesmo. Você tem que acostumar com a câmera, que tá meio chato. Mas a arte, assim, conceitual... Não, sim, com certeza. muito bonito. Tanto que Arcane hoje é o que é por causa do... Arcane, exatamente, Arcane. A gente vai falar de Arcane um dia, tá? Quer ver um programa de Arcane? Põe nos comentários, porque eu não assisti Arcane, viu? Mentira. Se vocês quiserem que eu assista Arcane e faça um programa sobre as minhas... Agora vamos fazer um quadro Primeiras Impressões do Jackson, né? Beleza. De quadros ao vivo não, né? Gravados aí de primeira mão pra vocês, galera. Aí, Primeiras Impressões. Vamos ver, mas dizem que é bom esse Arcane. É excelente. Esse animação, já viu o trailer? Quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assiste de novo. Irmão, vê. O trailer. Sou cadelinha da Jinx sim, tá? Deixando bem claro. Sou cadelinha de mina maluca das cabeças, pra mim não tem como. E eu sei que o conceito da arte conceitual é muito bonita. Sim. Muito bonita. Uhum. Enfim, e aí você tem esse estilo assim, meio da câmera meio angular. E aí começaram a surgir jogos pro mobile que são nesse estilo, né? O próprio, eu não sei se tem o LoL, mas tem jogos que imitam o LoL assim. Mas tem o LoL mesmo pra tem o celular LoL também. mesmo pra celular, né? Não sei se é Legend ou é alguma coisa Legends, é verdade, acho que é Legends mesmo. Tem pra celular que é nessa perspectiva, né? Até tem jogo de futebol pra celular que é nesse ângulo, nessa perspectiva, assim. Sim. Então, só não acompanha um personagem só, né? Ele fica no campo todo. Ok. Mas é nesse mesmo estilo. Então, isso mostra como o RPG e o MMO se enraizaram na cultura gamer, se enraizaram no estilo de jogo gamer. Uhum. Né? Então, é um estilo que você vai desenvolver de jogo com base nessa proposta, né, de RPG e de MMO. Então, você, assim, no LoL eu não sei como é hoje, mas quando eu joguei, você já tinha os personagens específicos de com os atributos, você não mexia no atributo, você comprava item e o item otimizava suas técnicas ou seus atributos. Não sei como é hoje, acho que hoje deve ter mudado, enfim. O World of Warcraft eu nunca joguei. Mas é porque era pago, né, o jogo, então eu não tinha. Nunca joguei. Mas o pessoal fala que é muito bom, tem até o filme e tal. Então, cara, de RPG assim. Aí surgiram alguns RPGs pro PlayStation 2 muito parecidos com o Perfect World. Uhum. Tinha acho que não sei se não é Dishonored, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é bem antigo e ele é bem nesse estilo, assim, Perfect World. E aí foi o Shadow of the Colossus é muito assim nesse estilo também, né, de mundo aberto e tal. O jogo é um RPG contemplativo, assim, absurdo. Te entregar a experiência visual, né? Então. E o RPG ele segue esse estilo, né? Então, eu acho que é isso, cara. Mas lembrando assim, falando de mobile também, eu lembro que quando lançou Injustice 2, eles lançaram uma versão pro mobile que era praticamente um RPG de carta. Que você tinha um personagem lá em carta, você podia ir melhorando os atributos dele, exatamente como o Injustice faz. Que é o que, diga-se de passagem, Dragon Ball Xenoverse deveria ter feito, em vez de colocar personagens novos do nada pra você criar. Mas enfim, você tem, por exemplo, tem o Batman, e aí você consegue ir melhorando a armadura dele, mudar o capacete, mudar o negócio do braço, mudar a luva e tal. E aí isso vai aumentando a força dele, resistência. E aí no Injustice de Mobile eles fizeram a mesma coisa. Você tinha um card do personagem, e aí você podia ganhar um outro card melhor, com ele melhorado, você equipava aquela luva ou aquela bota, enfim. E aí você ia melhorando e jogando.
Depois saiu, quando lançou o Mortal Kombat X também, eles lançaram um jogo para celular, Mortal Kombat X, com o mesmo estilo assim do Injustice. Você tinha um item, você melhorava a habilidade ou a força, enfim, alguma característica do personagem com esses cards, esses negócios que você fazia, esses unboxes, né? Que você fazia, né? E hoje em dia, seguindo esse estilo, uma coisa que me incomoda muito é o pay to win, né, mano? Ai. Porque você pode melhorar seu personagem. A gente tem RPG em jogo de tiro. O Warzone, por exemplo, né, o Call of Duty. Você tem os jogos, você vai melhorar a sua arma. Aí você pode mudar a cor da arma, você pode mudar... Personaliza, né? Personaliza, você coloca um chaveiro na arma, os caras põem chaveiro. Aí você, enfim, você pode mudar o tipo, os detalhes da arma. E aí você consegue, por exemplo, infelizmente, comprar os packzinhos, os pacotinhos que vêm com melhorias da arma. Né? E muitos vendem esses pacotes, você já sabe o que vai vir no pacote, não é uma surpresa. E aí você já compra o negócio certo, você upa a sua arma no nível máximo, e aí você não dá chance pro cara, né? Enfim, pra quem não tem dinheiro pra comprar e que vai jogando e ganhando conforme joga, aí o cara fica na desvantagem, né? Então é uma coisa que me incomoda muito esse pay to win. Eu acho que o pay to win, pra mim, ele não é um problema desde que seja só skin. Tá ligado? Eu acho que assim, que nem, por exemplo, eu vou falar de Marvel Rivals, tá ligado? Que é o meu jogo atualmente favorito, eu tô jogando muito. Tem personagens de graça, só que assim, você tem skins pro jogo. Não muda em nada no seu personagem, você só tem roupinha. Tá ligado? Então eu não vejo problema de você vender a skin. Agora, a partir do momento que você compra uma coisa que tá te dando vantagem no jogo, isso é errado. Exatamente. Entendeu? Porque assim, o cara que, por exemplo, tá ralando lá horas, jogando diariamente, perder pra um cara que não sabe jogar, mas só porque ele tem um equipamento que é melhor, é complicado. Entendeu? É tipo você pegar num RPG de mesa, você ser um guerreiro, você lutou sua vida inteira, aí só porque agora chegou o filho do rei, teve direito de comprar uma espada milagrosa, ele é melhor que você. É isso que é a questão. Então, o problema, eu acho que do MMO é que assim, tem essa questão. Você compra pra ficar bem, entendeu? Claro, você consegue ir upando jogando? Consegue. Só que o cara que tem dinheiro, ele compra. Entendeu? Tanto que o Star Wars Battlefront 2... ele quase faliu por causa disso. Sério? Entendeu? Por questão de pay to win, mano. Porque, por exemplo, era igual FIFA. Você comprava as caixas e vinha as cartinhas dos personagens e desbloqueava. Só que assim, você comprava, se você comprasse, ia vir os personagens mó foda, tipo Darth Vader, um exemplo. Aí se você não compra, você fica só com os personagens de badarosca. Nossa. Entendeu? Então, mano, o Battlefront quase faliu por causa disso. É da EA, né? Tinha que ser, né? Quem defende EA não fica aqui não, tá certo? Deixando bem claro. E aí já teve... Enfim, já teve momentos tão bons. Foi seu tempo. Mas o MMO, então, que a gente fala, entra qual que é a diferença de um MMO para um RPG convencional? O MMO, ele entra naquela questão que seria um RPG mundial. Porque, por exemplo, você tá num mundo, né? Qual que é aquele anime lá que o moleque ele vai pro mundo medieval lá, o Kirito lá, é o... Kirito Sword Art Online. Isso, obviamente, esse anime Horrível. é um MMORPG. Mas eu... É um anime de MMORPG. Por exemplo, enquanto você tá dormindo, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando você tá jogando um RPG convencional, você desligou, acabou. Entendeu? Então acho que essa é a principal diferença. E outra, você fica com uma liberdade de conhecer pessoas. Eu acho que o MMO, se não fosse essa questão do pay to win, ele seria uma experiência bem mais próxima do que um RPG de mesa te passa. Porque é literalmente você conhecer pessoas. É te trazer pra essa experiência de conhecer, falar com NPCs, fazer missão junto, né? Só que você tem que pagar pra jogar, ou você tem que comprar equipamento, entendeu? Então isso fica uma coisa que a gente não me apega tanto. Tira a graça do jogo, assim, o legal do RPG é você explorar, é você conhecer, você descobrir por si mesmo e você conquistar as coisas pelo seu esforço. Sim. Aí vem o cara e compra o negócio. Aí você cortou toda a experiência do RPG para poder ter o objetivo. Então você perde o sentido, né, do jogo, da missão, enfim. Então, assim, claro, a gente não tá hateando MMO, porque tem pessoas que amam. Tanto, se eu não me engano, tem o Final Fantasy XV,
ele tem uma versão online que é o MMO, tá ligado? E tanto que o Final Fantasy XV ele não é um RPGzão, é um mundo aberto, você vai explorando, vai fazendo dungeons e dungeons e dungeons e vai fazendo. Só que tem a versão de MMO. Só que o ponto é esse, mano. Qual que seria o sentido de você ficar pagando pra ter um equipamento que seria muito mais legal você conquistar? Exato. Entendeu? Então, galera, é isso que a gente... Acho que é, né? É só um adendo. Não assistam Sword Art Online. Assistam Overlord. Ou assistam Log Horizon. Ou assistam Hack. Mushoku Tensei é muito bom. É muito melhor que Sword Art Online. Mas eu gosto de Sword Art Online. A abertura, as músicas de abertura e encerramento de Sword Art Online são muito boas. É isso que eu queria colocar. Galera, então acho que a gente meio que trouxe nosso ponto de vista, né? Muito mais do que eu esperava. Acho que tá bem nítido. Bom, tá bem nítido. O ponto de vista. Joguem RPG, joguem MMO. A gente falou tudo isso, mas é tudo bom, tá? A gente tem, cada um tem um gosto, mas tá tudo aí à disposição para todo mundo jogar, para você experimentar, ver o que você gosta, ver o que você não gosta. Joguem RPG de mesa, joguem MMO, joguem jogo de anime que constrói personagem, joguem jogo repetitivo, joguem FIFA, joguem jogo de corrida, joguem tudo. Curtam, aproveitem, desfrutem e é isso. Rapaziada, e deem a oportunidade para experiar é foda, experimentar coisas novas, tá ligado? Porque quando a gente deu uns exemplos aqui, tem RPG de tudo que é tipo, tem jogo de tudo que é tipo, mas também procurem jogar RPG de mesa. Sim, porque acho que assim, é uma experiência que vocês precisam ter. Sim. Porque engloba várias questões. Se você não... eu não tenho amigos pra isso. Mano, tem Discord, você acha a comunidade pra tudo que é canto, tá ligado? Sim. A gente quis trazer hoje o videogame e o RPG porque é uma coisa que tá próximo do nosso dia a dia. Sim, exatamente. Né? E então, galera, só agradecer, né? A gente pede desculpa novamente aí por ter sumido, tá? Agora voltamos. Agora, espaço sim. novo. Nossa tão sonhada dungeon tá aí. E patrocinador novo. E patrocinado, certo? Isso aí. Se você quer patrocinar o Dado Quinado também, manda um e-mail pra gente, vamos deixar nosso e-mail aqui. Vamos deixar nosso Instagram também. Segue a gente no Instagram se você não tá seguindo. Segue a gente no Spotify também. Sim, a gente... Esse episódio vai pro Spotify, né? Vai pro Spotify. Vai pro Spotify. E, como a gente disse, se você quer ver, você vai ver. Se você quer ouvir, você vai ouvir. Tá? A gente vai postar nas plataformas. É isso. Tá bom? Galera, obrigado. Se você quer produtos como esse, não se esqueça, Multiverso, Games e Eletrônicos. Vem pra cá, Francisco Morato. Rua Otávio Mendes, 179. É isso, tá? Francisco Morato. Não se esqueça. Tudo, isso galera. aí, gente. Mais alguma coisa? Agradecer de novo. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Esperamos que vocês gostem desse episódio. Adoramos. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito Sempre satisfatório. bom fazer episódio da Arquinado. Tá ligado, rapaziada? E vamos de marcha, como a gente diz. Falou! Falou!